Mas tá bem. Eu estou lendo. Tá. Declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer, da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Dispenso a leitura da ata e vamos passar diretamente aqui para a finalidade da nossa reunião. Se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater o financiamento dos serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer no Sistema Único de Saúde e a participação do Estado de Minas Gerais nesse financiamento. A presidência informa recebimento de ofício da Secretaria de Estado de Saúde em resposta ao requerimento número 1518/2023, de autoria desta comissão. E passamos aqui à terceira parte, né? E a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende já a nossa audiência pública. E convidaremos aqui sim. Quero. Eu convido a Luísa da Silva Miranda, coordenadora de alta complexidade ambulatorial da Secretaria de Estado de Saúde, representando o secretário Fábio Baquerite Vitor, secretário de Estado de Saúde. Muito obrigado, Luísa, sempre aqui presente na nossa comissão, representando o secretário de Estado de Saúde. Tenho aqui algumas justificativas de ausência. Cumprimentando aqui a nossa comissão, a senhora Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, doutora Raquel Gomes de Souza de Costa Dias, agradece o convite, justifica a ausência da Defensora Pública Geral em razão de compromissos institucionais já assumidos anteriormente. Também aqui uma comunicação do conselheiro Gilberto Diniz, né, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, também impossibilitado de comparecer, agradece o convite e está aqui à disposição para fazer colaboração, intercâmbio, né, com os órgãos de fiscalização e controle. Agradeço aqui a justificativa. Agradeço novamente a Luísa. E estamos aqui, novamente, no âmbito da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer, para debater realmente um tema muito importante, que é o financiamento. Né? Sem recursos, nós não executamos e não financiamos nenhuma política pública, ainda mais a política de prevenção ao câncer. E pensando em toda a jornada do paciente, em todo o ciclo, né, do paciente oncológico, não dá para financiar nada, na verdade, né? Prevenção, tratamento, diagnóstico, medicamentos, ou enfim, toda a jornada enfrentada pelo paciente oncológico. E como o orçamento, né, ele é anual, todo ano nós recebemos do governo do Estado aqui a peça orçamentária, os deputados discutem, apresentam as suas emendas, as suas contribuições, e, novamente, nós chamamos a atenção do Estado de Minas Gerais, que é um Estado que investe muito pouco na oncologia. Né? Eu falo Estado porque eu não estou querendo falar simplesmente deste governo atual, mas de todos os governos anteriores. Investimento muito baixo na oncologia, que é uma área assim, que tanto eu como o deputado Wellington Prado, né, que foi deputado aqui nessa casa, hoje deputado federal, que é o presidente e criador da primeira comissão de combate ao câncer no Brasil, né, presidente e criador da comissão. Seguindo esse trabalho, nós criamos a comissão aqui na Assembleia também,
e a gente percebe a necessidade de que o Estado possa realmente fazer investimentos mais robustos, contundentes. Minas Gerais tem 853 municípios, grandes vazios assistenciais, né? O câncer já é a doença, em cerca de 100 municípios, já é a doença que mais mata. O câncer de mama já é a que mais mata as mulheres, e nós temos aí uma expectativa alarmante, né? Uma previsão alarmante e muito preocupante também, de que até 2030 será a doença que mais causará mortes, não só em Minas, mas como em todo o Brasil, né? E claro que existe uma série de fatores para isso, mas um deles é que a população brasileira não é mais uma população jovem. Esse é um fator, entre tantos outros, importante para isso. E como o Estado de Minas Gerais vem se preparando para isso, né? Essa é a grande indagação que a gente faz. Baixíssimos investimentos, ainda mais numa doença que é devastadora, cruel, uma doença emergencial. Quem tem câncer tem pressa, e o câncer, em muitos casos, né, tem grandes chances de cura, como o câncer de mama, 95%. Né? Realmente o que a gente percebe é falta de políticas em todos os sentidos. A gente fala muito da importância da prevenção, diagnóstico precoce, mas para isso o Estado precisa estar preparado, né? Centro de prevenção, equipamentos, recursos. A pessoa precisa ter acesso aos seus direitos. Nós já debatemos aqui, inclusive, algumas legislações básicas. A lei dos 60 dias, né, que dispõe que o paciente ele tem até 60 dias para receber o seu tratamento, para iniciar o seu tratamento, no mínimo 60 dias. A lei dos 30 dias, que dispõe sobre o diagnóstico, né? A pessoa ter acesso ao exame diagnóstico, que é impossível iniciar qualquer procedimento ou tratamento sem que haja, primeiramente, estabelecido o diagnóstico da doença. Sem o diagnóstico, não é possível iniciar um tratamento. Então, é fundamental também essas questões. Quero agradecer aqui o Grego da Fundação, o nosso vice-presidente, e muito atuante também na causa do apoio ao paciente oncológico. Grego, estamos discutindo aqui, e a Luísa representando o secretário de Estado de Saúde, como a gente sempre fala do orçamento, que tem um ciclo anual, é muito importante discutir o financiamento, e justamente hoje aqui eu quero chamar a atenção para isso. Debater o financiamento do serviço de prevenção, diagnóstico, tratamento do câncer no Sistema Único de Saúde e a participação do Estado nesse financiamento. Eu até fiz uma anotação aqui, eu sempre falo isso, que nós inauguramos, o meu mandato e o mandato do deputado Wellington Prado, nós inauguramos uma parceria inédita, que é a parceria com o Hospital de Amor de Barretos. Todo mundo sabe, o Hospital do Câncer, que agora se chama Hospital de Amor, lá em Barretos. É um dos maiores, né, o maior da América Latina, trata 100% pelo SUS, excelência, realmente no atendimento, e nós inauguramos uma parceria inédita. Já colocamos só para o combate ao câncer em Minas Gerais mais de 200 milhões de emendas parlamentares, mais de 200 milhões. Já inauguramos 2 grandes centros de prevenção, lá em Patrocínio, que leva o nome da minha saudosa mãe, né, Centro de Prevenção do Hospital de Amor, Júlia do Prado, inaugurado no dia 21 de abril, 100% construído, 100% equipado e 100% custeado, mantido com as emendas do deputado Wellington Prado, já em pleno funcionamento, com a carreta que vai de cidade em cidade fazendo aí busca ativa, os exames preventivos, já percorreu dezenas de municípios, já realizou milhares de exames, inclusive o câncer inicial, né, ele é tratado na própria unidade. 75% dos casos, né, já tratado ele na unidade, câncer de colo do útero,
e câncer de mama também, o câncer inicial, estirando dessa estrada dolorosa, centenas, milhares de pessoas que são obrigadas a ir até São Paulo, Barretos, fazer o seu tratamento, né? O que é a realidade de centenas de municípios mineiros. Inauguramos também no Noroeste Mineiro, em Unai, e vamos inaugurar, já temos 52 milhões de emendas parlamentares de nossa autoria também, na conta para fazer o 3º centro de prevenção do Hospital de Amor de Barretos, na cidade de Uberlândia, que também contará com a carreta da prevenção, né, que vai de cidade em cidade fazendo a busca ativa. Serão, então, 3 grandes centros funcionando. Nós temos o trabalho aqui na Santa Casa de BH, também o Instituto de Oncologia Júlio do Prado, tem a carreta de prevenção, a carreta da família, também fazendo, já percorrendo os municípios aqui da região metropolitana e até outros municípios mais distantes. Enfim, mesmo assim, o vazio ainda é muito grande. Minas Gerais é gigantesca, 853 municípios, né? Inclusive, o artigo 4º da Lei dos 60 dias, ele traz uma questão que eu também destaquei, muito importante. Deixa eu ver se eu encontro. O artigo 4º. Os estados que apresentarem grandes espaços, ou seja, dimensões territoriais, que é o caso de Minas Gerais, sem serviços especializados em oncologia, deverão produzir planos regionais de instalação deles para superar essa situação. Então, o Estado de Minas precisa apresentar um plano de enfrentamento dessa realidade, né? E a gente percebe que tem uma ausência total, né? E eu não percebo preocupação nesse sentido. Por isso que, mais uma vez, a provocação, agradeço muito a Luísa por participar aqui da nossa comissão, mas lamento que não recebemos até hoje nenhuma participação, nenhuma visita do secretário de Estado de Saúde, bem como também nos grandes debates que tratam da oncologia. Por exemplo, no âmbito da discussão da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, né, que é a primeira lei que fala sobre a política do câncer no Brasil, um trabalho assim extraordinário, que trata de toda a jornada, de todo o ciclo do paciente. E eu até queria indagar, Luísa, depois, qual a contribuição, né, do Estado, da Secretaria de Saúde, nesse sentido, para contribuir, né, na melhoria da qualidade de vida dos pacientes e a participação nessa questão da discussão do Plano Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, uma vez que o secretário, né, de Minas Gerais, de Saúde, ele é o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, né, o CONAS. Então, a gente sentiu a ausência dele nas reuniões para a regulamentação e implantação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, aprovada em lei pelo deputado federal Wellington Prado no ano de 2023. Então, repito, quais as propostas apresentadas pela Secretaria de Saúde nesse sentido, né? E também, outra questão importante, que é no plano de ação de entrega pelo governo de Minas Gerais ao governo federal, qual a proposta para a oncologia? Qual a proposta para a oncologia entregue por Minas Gerais no plano de ação que foi discutida lá no governo federal, né? Qual a proposta? Minas Gerais precisa se mover nesse sentido. Eu falei aqui, Grego, mais de 100 municípios, nós temos esse diagnóstico, já é a primeira causa-morte, nós temos aí uma previsão preocupante para 2030, que vai ser a primeira causa-morte no Brasil, no Estado, né? Vai ser o câncer. No caso do câncer de mama, já é a que mais mata as mulheres, infelizmente. Tenho aqui um dado também, não dá para falar tudo, mas vou destacando algumas questões. 1.793 óbitos, 1.793 mulheres perderam a vida em razão do câncer de mama, né, que é a primeira causa de morte entre as mulheres. Mulheres mineiras, 1.793, dado de 2022. Infelizmente, né, o que é cruel, o que é triste, que a gente lamenta, é que são mortes
evitáveis. Não é possível precisar o número dentre esses 1.793, mas com certeza é possível dizer que um grande número dessas mulheres, um grande número, poderia muito bem estar aqui entre nós, mães, irmãs, esposas, né, avós. Por quê? Não tiveram, primeiro, diagnóstico precoce, acesso ao atendimento. Porque se tiver o diagnóstico precoce, prevenção todos os anos, se você descobre o câncer no estágio inicial, simplesmente trata e cura. O que é lamentável, o que é triste e cruel. Isso em 2022, de lá para cá, muitas outras mortes, mulheres morrendo e sendo sequeladas, inclusive. E o que é mais triste é porque é evitável, né? Simplesmente que não teve o atendimento adequado. A gente sabe que, quando se discute orçamento, existe uma grande disputa. Todas as áreas são importantes, né, Gregos? Infraestrutura, ou seja, todas as áreas são importantes. Mas, quando a gente fala de oncologia, de câncer, ela é uma doença emergencial. Emergencial. Não tem como esperar, né? Então, nesse âmbito da discussão do orçamento, que a gente chama atenção novamente aqui nessa comissão, justamente para saber do Estado quais os investimentos, quais os recursos que estão previstos. Aqui eu já vou, daqui a pouco, já passar a palavra, mas só mais alguns dados. Em Minas Gerais, por exemplo, em Minas Gerais, dos 36 hospitais habilitados para tratamento do câncer, dos 36 hospitais habilitados para tratamento do câncer em Minas Gerais, apenas 4, só 4, são centros de assistência de alta complexidade de oncologia, que a gente classifica como CACOM, né? 2 em Belo Horizonte, 1 em Alfenas e outro em Muriaé, só para dar a dimensão do grande vazio assistencial, grande vazio de atendimento em Minas Gerais. Os CACOM são aqueles que tratam todos os tipos de câncer, onde tem a obrigatoriedade de ter a radioterapia, ou seja, são os centros mais complexos e mais avançados. E depois nós temos os UNACONs, que são as unidades hospitalares com infraestrutura também adequada para a prestação de assistência especializada, de alta complexidade também, para o diagnóstico e tratamento, porém, não para todos os tipos de câncer, mas para os cânceres mais prevalentes, os mais incidentes, onde não tem aí a obrigatoriedade da radioterapia, se bem que eles podem oferecer a radioterapia, por exemplo, e pode referenciar também formalmente os pacientes que necessitam realizar a radioterapia. Então, mais algumas questões aqui. Só para tentar resumir. Ontem, inclusive, Grego, aqui em Belo Horizonte, o deputado Wellington Prado participou da inauguração do Instituto de Oncologia das Ciências Médicas. E lá teve um relato surpreendente, né, de um pedido. Eles atenderam um pedido de mamografia feito em 2021. Em 2021, nós estamos em 2024, já quase 2025, eles atenderam um pedido de 2021. Uma coisa absurda, absurda. Então, queremos saber do Estado, de quanto foi o aumento da destinação de recursos do orçamento para o enfrentamento do câncer em Minas, que é preciso ter aumento. Diante desse cenário de que daqui a poucos anos será a primeira causa-morte em todo o Estado e no Brasil, diante dos grandes vazios que nós temos de atendimento, né, é preciso apresentar cada vez mais recursos, e é o nosso papel. Né? O meu mandato, o mandato do deputado Wellington Prado, nós dedicamos a nossa vida e o nosso mandato, né, à causa da oncologia, entre outras causas também, mas principalmente a causa da oncologia, de apoio ao paciente com câncer, e a gente está fazendo o nosso papel, cobrando. Então, qual o aumento da destinação de recursos no orçamento para o enfrentamento do câncer em Minas Gerais? Quanto executamos até o momento esse ano?
quanto foi executado, de fato, esse ano. Quanto foi gasto no total no ano de 2023 e para 2025, qual o valor previsto para a prevenção? Isso é muito importante. Qual o valor previsto para a prevenção em 2025? Não só prevenção, rastreamento, realização de exames, cirurgias oncológicas, quimioterapia, radioterapia, ou seja, todas essas ações. E se há um plano de expansão do atendimento? Quantos por cento representa, qual o percentual, né? Representa o valor destinado no orçamento de Minas para o Programa Estadual de Enfrentamento ao Câncer? Uma outra questão aqui, em agosto foi aprovada a destinação de mais 41 milhões em recursos estaduais para complementar os valores destinados aos procedimentos de oncologia de alta complexidade no Estado. Esse valor já foi pago aos municípios? É uma pergunta que eu faço a Luísa, se esse valor já foi transferido, pago aos municípios, que na verdade dá menos de 50 mil reais para cada município, se fizer a conta, né, levando em conta os 853 municípios. Quero lembrar também com indignação que a receita estimada do Estado para 2025 é de cerca de 126,66 bilhões e que as renúncias fiscais para os grupos econômicos específicos, sem benefícios para a sociedade, têm aumentado assustadoramente. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, no caso do ICMS, a renúncia mais que triplicou, passando de 4,7 bilhões em 2018 para 15,4 bilhões em 2024, com previsão de chegar a 22 bilhões no próximo ano. Os benefícios com IPVA também dispararam de 95 milhões em 2018 para 2,5 bilhões neste ano, um aumento de 26 vezes. Ou seja, o Estado fazendo renúncia fiscal para setores, grandes setores, né, que a gente coloca em dúvida, né, realmente se são necessários, que não são setores que estão gerando aí, contrapartidas para o povo de Minas Gerais. E eu faço a comparação, sim, com a oncologia, com a questão da oncologia do câncer, com a doença devastadora, emergencial, que tem baixíssimo investimento quase que irrisório. E eu faço essa comparação direta, sim. Queremos, inclusive, o apoio do Estado para aprovação de um projeto de lei, de minha autoria, que tramita aqui na casa. Já peço o apoio do nosso nobre, querido Grego da Fundação, né? Cria o Fundo Mineiro de Combate e Prevenção ao Câncer, que é o PL 891 de 2023. Já vou terminar, gente. Estou tentando resumir as questões aqui que eu acho mais relevantes. Numa outra tímida ação, o Estado anunciou, em outubro, 24 milhões anuais para detecção precoce e tratamento do câncer de mama. 24 milhões. Que é a doença que mais mata as mulheres, né, que eu já disse. Mas o câncer avança rápido para as ações tão tímidas, para não dizer vergonhosas. Menos de 30 mil reais se formos dividir para os 853 municípios. Vejam, com ações tão pequenas, a gente vai acabar perdendo a guerra, né, contra o câncer, com certeza, se levar em conta aí a falta de prioridade do Estado para essa questão tão importante que é o enfrentamento ao câncer em Minas Gerais. Os baixíssimos e irrisórios investimentos, sem um grande plano de enfrentamento, né? Só para dar alguns dados gerais aqui, o câncer de mama, repito, é o que mais mata as mulheres no Brasil. Teremos 74 mil casos de câncer de mama a cada ano até 2025, casos novos, além dos que já estão em tratamento. São, em média, 50 mortes por dia. Uma morte a cada meia hora, mais de 18 mil mortes por ano. Mães de família, avós, tias, irmãs, esposas, né, mortes que, em grande número, repito, poderiam ser evitadas com prevenção, diagnóstico precoce, acesso, atendimento, respeito às nossas mulheres, né? Já disse aqui, no caso do câncer de mama, a gente tem aí um aumento da chance de cura em 95% quando você tem diagnóstico precoce, todo o acesso que eu já disse. Aqui, já concluindo, estamos no Novembro Azul, é importante lembrar, né? E
no caso do câncer de próstata, em 2022, 6,4 mil novos casos, e para 2024 a previsão dobrou. É o tipo de câncer que mais mata homens. Um homem morre a cada 38 minutos, uma média de 44 por dia. Um diagnóstico de câncer de próstata acontece, em média, a cada 7 minutos. Quando os sintomas começam a aparecer, 95% dos casos já estão em fase avançada. O diagnóstico precoce eleva a chance de cura em 90%, no caso do câncer de próstata. 3 milhões de homens convivem com câncer de próstata no Brasil. Então, quero saber, com relação à radioterapia, se houve algum avanço, pois a situação é preocupante, emergencial, já que a expectativa é que a demanda aumente no mínimo 50% nos próximos anos, e temos, como disse, repito, grandes vazios assistenciais, como no Pontal do Triângulo Mineiro, que eu fiz lá uma audiência pública também, na cidade de Ituiutaba. Não temos sequer um hospital que trata o câncer. No Jequitinhonha também, zero, nada. O tratamento de radioterapia em crianças deveria ser só com aparelho moderno, né? No caso, o aparelho de prótons. Não tem nenhum em Minas Gerais, e creio que nem no Brasil também, nenhum aparelho nessa categoria. Então, só para ver o atraso tecnológico no Brasil, em Minas Gerais, para o enfrentamento do câncer, porque nós temos aí já equipamentos, tecnologias avançadas que estão à disposição para que a gente possa fazer uso e para salvar vidas, né? E o tratamento do câncer infantil é totalmente diferente do câncer no adulto, né? Porque as células multiplicam de maneira assim muito rápidas, é uma coisa assustadora, mas a criança também oferece uma grande resposta muito rápida quando ela recebe o tratamento. Então, o tratamento na criança, os protocolos que são realizados hoje, né, acompanhando os especialistas aí no Brasil todo, a gente percebe que, em grandes medidas, eles aplicam o mesmo protocolo do adulto na criança grego. E não poderia ser. A criança tem que ser tratada de maneira totalmente diferente, né? Um grande erro ainda que persiste no Brasil. Até 2023, eram apenas 29 serviços habilitados para a radioterapia em Minas Gerais. É outra pergunta que eu faço para a Luísa. Até 2023, eram apenas 29 serviços habilitados para a radioterapia em Minas Gerais. Quero saber se houve algum aumento, né, desses 29 serviços, levando em conta que temos 853 municípios, né? Só para tentar resumir, mostrando realmente que a questão é muito grave, e eu lamento profundamente, né, o não envolvimento direto do secretário de Saúde do Estado. Não faço crítica política, nem ideológica, nem partidária, eu sempre faço questão de falar isso. Não estou fazendo crítica política aqui, mas ao Estado, que há um grande desinteresse por essa questão, não do atual governo apenas, mas de todos os governos anteriores, de todos, do atual e de todos os anteriores, né? Inauguramos uma grande obra, um grande centro de prevenção, lá em Patrocínio. Não contamos, o governador não esteve presente, a gente imaginou que ele estaria presente, não esteve presente. Inauguramos também uma grande obra em Unai, também não contamos com a presença do governador. Grande chance dele inaugurar uma obra importante, né, já que não o faz há muito e muito tempo. Eu não tenho notícia de nenhuma grande inauguração ou uma grande obra inaugurada pelo governador do Estado. Ele seria muito bem recebido, com todo carinho por todo mundo, isso eu posso garantir. Não tivemos a participação nem lá em Patrocínio, nem em Unai. Vamos partir para o terceiro centro de prevenção em Uberlândia. Contamos, a gente precisa da participação do governador atual, do próximo e do outro, né? Porque, simplesmente, como eu disse aqui, gente, chamando a atenção, é alarmante, é muito grave. Nós temos centenas de casos no nosso gabinete que a gente acompanha. É muito triste a realidade, é muito cruel, pessoas, né,
desesperadas, lutando pela vida, não sabe como começar, onde faz um exame, como faz esse exame, como faz para ter acesso. A pessoa tem um diagnóstico de um câncer grave e vai conseguir tratamento daqui a 1 ano, a doença já avançou, já não tem tratamento, a pessoa já vai para o cuidado paliativo, e a família desesperando, traz um sofrimento não só para o paciente, mas para a família toda. É muito triste, é muito triste. Né? Então, assim, a gente gostaria de uma maior participação, maior envolvimento, gostaria de respostas para as nossas indagações, né? A gente precisa de enfrentar essa questão com muita seriedade aqui em Minas Gerais. A gente precisa, quando fala de orçamento, a discussão aqui é orçamento, é financiamento, e é o nosso trabalho aqui. Eu sei que todas as áreas brigam por mais recursos, mas o nosso papel é que nós que nos dedicamos à causa da oncologia e o apoio aos pacientes oncológicos, é nosso papel fazer essa cobrança. A gente precisa de recursos para o enfrentamento ao câncer em Minas Gerais. Barretos trata 15 mil mineiros por ano, cerca de 15 mil pacientes em Minas Gerais, Barretos, São Paulo. Não tem nenhuma contrapartida do Estado, nem um centavo. Né? Eles tratam pelo SUS, tratamento gratuito, né? Mas o SUS cobre só cerca de 20% dos custos do deputado Grego. 80% a gente tem que cobrir com as nossas emendas, realização de leilões pelo Estado todo, os leilões de direitos de viver, campanhas e a contribuição da sociedade. Porque os custos são muito elevados, Vossa Excelência sabe, se dedica também a essa causa lá na sua região, os custos são elevadíssimos e a gente precisa de uma participação efetiva do Estado de Minas Gerais, né, quando diz respeito ao financiamento, né, ao orçamento, para enfrentar essa realidade muito cruel no Estado, né, e a gente precisa de ter respostas para todas essas indagações. Quanto de investimento, entre outras questões que eu coloquei aqui, nós teremos no orçamento de 2025 para o enfrentamento ao câncer no Estado de Minas Gerais. Então, fico por aqui, por enquanto. Antes de ouvir a Luísa, ouvir aqui o Grego da Fundação para a sua importante participação também, já agradecendo, viu, Grego? Bom dia a todos. Obrigado, presidente. Bom dia, a representante do governo, Luísa da Silva Miranda. Com a sua autorização, presidente, eu gostaria de convidar 2 vereadores que estão participando, caso o senhor permita, para convidá-los para fazer parte aqui da nossa mesa. Vou convidar, então, o vereador Ricardo Pereira, vereador eleito da cidade de Santa Rita do Ibitipoca, região de Juiz de Fora, e vou convidar também o senhor Ângelo do Bananal, vereador reeleito da cidade de Chalé. Por gentileza, sentem-se aqui, por favor, do lado de cá embaixo. Ressalto a importância dessa audiência pública para discutirmos o financiamento da prevenção e combate ao câncer, tendo em vista que temos estudos que fortalecem e confirmam que a prevenção é o melhor ato a ser adotado pelo paciente, pela sociedade, tendo em vista que a prevenção precoce ela aumenta em mais de 80% as chances de cura dos pacientes precocemente diagnosticados. Quero agradecer, como já disse, a presença da Luísa Miranda, representante e coordenadora da alta complexidade ambulatorial da Secretaria Estadual de Saúde, Luísa. Mesmo nós não tendo a presença do secretário, digo que a presença de Vossa Senhoria, ela de maneira objetiva, é a presença do Estado nesse importante debate. Sabemos,
E fico muito feliz, antes de continuar, com a presença de vocês, Ricardo Pereira, meu abraço a todos de Santa Rita do Ibitipoca. Também muito feliz e honrado com a sua presença, Ângelo. E um abraço para o pessoal de Chalé, vocês que são da nossa região, da Zona da Mata, conhecem o trabalho da Fundação Cristiano Varela, convivem com pacientes que fazem tratamento oncológico na Fundação, sabem o dilema, as dificuldades e, acima de tudo, os desafios dos pacientes e seus familiares nessa lida cotidiana do enfrentamento dessa doença tão devastadora. E essa preocupação dessa audiência pública do financiamento, ela tem razão de ser, presidente, porque nós temos dados que falam de um subfinanciamento por parte do SUS, de um modo geral. É um subfinanciamento que precisa, na velocidade do crescimento do câncer em toda a sociedade, que haja uma revisão veloz e urgente da tabela do SUS para que os hospitais tenham condições de fazer não só o tratamento, mas, acima de tudo, os exames de prevenção. Sabemos, Luísa Miranda, que o Estado tem crescido muito os seus investimentos, sabemos que avanços já foram realizados, o Estado tem investido repasses financeiros, incentivando que os municípios cumpram a meta de rastreamento, a gente tem essa consciência. Sabemos também que o Estado tem feito investimentos de complementação financeira para laudos de biópsia emitidos dentro do prazo legal de 60 dias. Sabemos também de um repasse adicional para cada cirurgia de câncer de mama realizado. Sabemos de avanços do Estado que, em relação à estratégia que visa ampliar o acesso ao exame e garantir que mais mulheres sejam diagnosticadas. No entanto, sabemos do programa Valora Minas, que é um marco e um diferencial e um divisor de águas, pois é um programa que visa qualificar a assistência hospitalar e otimizar a alocação de recursos, que é essencial para garantir a eficácia do tratamento. Isso o que significa? O hospital que mais produz, a equipe que tem eficiência, ela é valorizada e ela é estimulada. No entanto, nós precisamos urgentemente, como eu disse, de enfrentar o subfinanciamento e a defasagem da tabela do reembolso pelo SUS, tendo em vista que o maior obstáculo para a sustentabilidade da boa prestação de serviços na área da saúde é a tabela defasada e o subfinanciamento, uma vez que a maioria dos hospitais conseguem cobrir apenas 50% de todo o seu custo com os valores da tabela SUS. Então, é necessário continuar investindo recursos e adequarmos as tabelas do reembolso. Isso tudo, como dito, é um reconhecimento do avanço que nós temos tido em Minas Gerais. Mas não posso deixar, presidente, de ressaltar que, com todos esses avanços, nós ainda temos muito caminho a percorrer. Eu não posso deixar de dizer que quem tem câncer tem pressa. E é essa pressa que faz com que essa Assembleia, que faz com que essa comissão extraordinária de prevenção e enfrentamento ao câncer discuta esse assunto,
que é de muita urgência, tendo em vista que nós precisamos, não só em Minas Gerais, mas no Brasil como um todo, aumentar significativamente o valor do investimento do Orçamento Nacional de Saúde em relação à prevenção. Hoje, o Brasil investe apenas em torno de 4% do Orçamento Nacional da Saúde em prevenção, enquanto a Organização Mundial de Saúde recomenda um investimento mínimo de 10% do orçamento nacional. Então, nós estamos investindo apenas em torno de 40% daquilo que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Um grande desafio que nós temos, e dados de 2022 comprovam isso, dados oficiais, nós, em Minas Gerais, temos uma cobertura de mamografia pelo SUS em torno de menos de 40% da faixa etária, enquanto que o recomendado é nós superarmos a meta de 70% da faixa etária das mulheres de 50 a 69 anos. Então, são esses desafios. E dentre Minas Gerais, a Zona da Mata Mineira, que é a nossa Zona da Mata, vereador Ricardo Pereira, vereador Ângelo, é uma das regiões que tem uma das coberturas mais limitadas, tendo em vista que nós temos um número grande de pequenos municípios, com grande dificuldade. E esses são dados do próprio Programa Estadual de Controle do Câncer de Mama, que mostram que a menos de 30% das mulheres da nossa região da Zona da Mata conseguem realizar o exame de maneira regular. Esse é um dado muito preocupante, quando a gente fala de exame contra o câncer de mama. Se a gente falar de exame de Papa Nicolau, que é o exame ginecológico, nós temos apenas um número também muito abaixo do preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Quero dizer que, nesse caso do Papa Nicolau, os índices ainda são menores do que os exames de prevenção do câncer de mama. Do Papa Nicolau, a gente não chega sequer a 30%, presidente. Como você mesmo disse, Muriaé é um dos CACONs do Estado de Minas Gerais. Nós temos, como foi relatado, 4, 2 em Belo Horizonte, 1 em Alfenas e 1 em Muriaé. E isso é que me orgulha, isso é que diz que vale a pena trabalhar, vale a pena ser o representante da Fundação Cristiano Varela, daí esse nome grego da fundação, isso muito me orgulha, mas, ao mesmo tempo, me enche ainda mais de responsabilidade, Ângelo, porque você lá na ponta, em Chalé, o Ricardo lá na ponta, em Santa Rita do Ibitipoca, e tantos outros vereadores, lideranças comunitárias, vocês na ponta sabem o grande desafio. A população bate na porta do vereador, é na porta depois do prefeito, pedindo os exames para fazer a detecção. E nós precisamos, presidente, estar unidos, porque o desafio ele é absurdo. A distância entre os municípios e os CACONs, se a gente levar em consideração que o Estado de Minas Gerais é um Estado continental. Nós temos mais de 1.000 quilômetros de ponta a ponta dentro do próprio Estado. Nós temos municípios que nós assistimos que o paciente tem que viajar 350 quilômetros até Muriaé para ter o seu tratamento. E hoje nós precisamos avançar. Eu não posso também, presidente, ser injusto e dizer que neste governo de Romeu Zema e do vice-professor Matheus Simões, que tem hoje o secretário Dr. Fábio Baquerete, junto com a sua equipe, à frente da Secretaria de Saúde, eu não posso também deixar de reconhecer
que importantes avanços foram feitos. Foi nessa gestão que a Fundação Cristiano Varela conseguiu definitivamente a autorização para nós avançarmos agora para a região da cidade de Ubá e, de maneira concreta, fazermos a expansão e a extensão de uma unidade da Fundação Cristiano Varela em Ubá, levando para aquela microrregião um tratamento mais próximo da população daqueles municípios. Uma outra grande luta, que já é do seu conhecimento, vereador Ângelo, é a luta para nós chegarmos também até a cidade de Manhuaçu, que vai facilitar muito o tratamento da população de Chalé, de Lajinha, e daquela toda a região, de Mutum, já que toda aquela região ela se desloca até Muriaé. Isso vai praticamente reduzir, para quem sai de Mutum, a viagem à metade. De Lajinha, vocês estão ali muito próximos de Manhuaçu, vocês vão estar quase que sendo atendidos dentro de casa. Essa é uma luta do deputado estadual grego da Fundação, uma luta do deputado federal Misael Varela, mas ela é uma luta de todos nós. Ela é uma luta sua, vereador Ângelo, ela é uma luta sua, vereador eleito Ricardo Pereira, e de muitos outros, porque nós temos uma preocupação de oferecer sempre um atendimento de qualidade, um atendimento humanizado. E aproveito a importância da envergadura dessa audiência, presidente, para anunciar que a Fundação Cristiano Varela, com muito trabalho, com muito empenho, no último dia 19 de novembro, então nós estamos falando há menos de 10 dias, nós recebemos e tivemos um importante passo, presidente, rumo à inovação no cuidado oncológico, com a chegada do robô da 20 ao Hospital do Câncer de Muriaé, que é um hospital mantido pela Fundação Cristiano Varela. Esse equipamento, mundialmente reconhecido, representa um avanço significativo na realização de cirurgias, oferecendo mais precisão e eficiência. Esse momento marca para a Fundação Cristiano Varela, para os seus mais de 1.400 colaboradores, para os seus mais de 200 municípios assistidos, um marco, é uma nova etapa para a Fundação Cristiano Varela, Hospital do Câncer de Muriaé, que reforça o compromisso que nós temos com a excelência na prestação dos serviços. Continuaremos investindo tecnologias que fazem a diferença na vida de nossos pacientes, sempre com o objetivo de oferecer cuidado humanizado, aliado à inovação. Quero, nas pessoas do Dr. Daniel Carvalho e na pessoa do Dr. Bruno Bonani, cumprimentar toda a equipe da Fundação Cristiano Varela. Não adianta termos equipamentos de última geração se nós não tivermos uma equipe integrada e comprometida com a excelência no atendimento. E o que muito me orgulha, nós já temos a previsão, presidente, a você que nos acompanha pela TV Assembleia, nós já temos a previsão da primeira cirurgia robótica a ser realizada pela Fundação Cristiano Varela, já no próximo mês de dezembro, ainda este ano, com um detalhe, com uma equipe 100% da Fundação Cristiano Varela. Isso reduz o tempo de recuperação do paciente, isso reduz o risco, sobretudo para os pacientes com tratamento urológico, vamos falar aí de câncer de próstata, reduz quase a zero o risco de incontinência urinária, uso de fralda pelo resto da vida, reduz quase a zero o risco de impotência sexual, mantendo a autoestima do paciente e da família como um todo. Isso reduz o tempo
de recuperação, devolvendo o paciente ao seu convívio social, ao mercado de trabalho com mais rapidez. Então, fica aqui o meu agradecimento a cada pessoa que confia no trabalho da Fundação Cristiano Varela, que confia no trabalho dos deputados que representam a Fundação e confia no trabalho desses 1.400 colaboradores que fazem parte desse processo. Parabéns pela audiência, obrigado. Temos muitos avanços a termos e encerro registrando também as presenças, presidente, do Marcos Calazani e do Mário Júnior Calazani, da cidade de Chalé, que também se fazem presentes. Muito obrigado. Obrigado, deputado Grego da Fundação. Também aqui agradeço a presença do Ângelo, Ricardo, do Ricardo Pereira, né, dos demais, Mário Júnior e Marcos, muito obrigado pela participação. Antes de passar para a Luísa, só algumas considerações, agradecendo e parabenizando também o deputado Grego da Fundação, inclusive algumas informações muito importantes, mas primeiro aqui lembrar e reiterar, né, o tema do nosso debate, que o Grego foi cirúrgico. Estamos debatendo o financiamento do serviço de prevenção, diagnóstico, tratamento do câncer no Sistema Único de Saúde e a participação do Estado de Minas Gerais nesse financiamento. Nós sabemos, né, que a grande concentração dos recursos, né, deputado Grego, está na mão da União, né, e que os estados, da mesma forma que os municípios pressionam o governo de Minas Gerais, os estados pressionam a União por mais recursos. Evidentemente que a participação de Minas Gerais, até certo ponto, ela depende da distribuição dos recursos por parte do governo central. Mas eu ressalto que a gente não tem como aguardar, esperar, né, um novo pacto federativo para que o Estado de Minas Gerais possa investir mais. A gente luta por isso. Os estados precisam, sim, de mais recursos, mas, como a gente sempre fala, quem tem câncer tem pressa. Nós precisamos de medidas emergenciais, porque o câncer é uma doença emergencial. O deputado Grego falou da questão da cirurgia robótica, muito importante. E aí, inclusive, no âmbito da discussão da regulamentação e implementação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, que é o primeiro marco regulatório da história do Brasil, que nós aprovamos pelas mãos do deputado Ayrton Prado. O primeiro marco regulatório, a Política Nacional de Enfrentamento do Câncer no Brasil, né? Inclusive, ela trata de todo o ciclo que o paciente enfrenta, toda a jornada do paciente, considerando aí prevenção, rastreamento, diagnóstico, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, inclusão de novas terapias, medicamentos, reabilitação, nutrição, cuidados paliativos, apoio psicológico. Por isso, para pressionar a União, o governo federal, é importante uma maior participação do Estado, uma maior presença, a gente precisa provocar, inclusive, aqui quando eu falei da regulamentação da lei, né, da regulamentação e implementação da Política Nacional de Prevenção ao Câncer, no âmbito dessa discussão, já que o secretário, né, de Estado de Saúde é o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde de todo o país. E eu até perguntei a Luísa qual, né, a contribuição, a participação nessa discussão, porque é nesse âmbito, deputado Grego, que a gente pressiona o governo federal, a União, para que haja mais recursos para o Estado, para que a gente possa aumentar aí a tabela SUS, né, o financiamento para o enfrentamento ao câncer no Estado de Minas Gerais, bem como em outros estados. Cada estado tem que fazer a sua política, né, tem que fazer esse enfrentamento. Mas qual a participação do secretário nesse sentido? A gente percebeu uma ausência nessas reuniões, percebeu falta de envolvimento, a gente precisa disso, nós dependemos disso. Deixemos de lado
Toda discussão partidária, política, ideológica, isso a gente deixa para a época da eleição. A gente tem um problema muito grave e urgente para ser enfrentado. É uma questão de interesse público, acima de tudo. E por isso que eu falei também que no plano de ação entregue pelo governo de Minas Gerais ao governo federal, qual a proposta para a oncologia? Qual a proposta do governo de Minas Gerais para a oncologia entregue ao governo federal? Isso é muito importante, porque é aí que nós faremos toda a provocação, todas as reclamações, as queixas, para que Minas Gerais tenha mais condições, mais aportes, para poder fazer esse enfrentamento também. Já finalizando, é que eu tive problemas muito graves, que não estão diretamente ligados à Secretaria de Saúde, à pasta da saúde, mas estão ligadas ao Estado de Minas Gerais. Por exemplo, Grego, nós inauguramos, como eu disse, repito, com 100% de emendas do deputado Ayrton Prado, 100% de emendas, construção, equipamentos e todo o custeio, todo o funcionamento, compromisso de vida que a gente fez. Inclusive, todo o funcionamento das carretas da prevenção, que já fizeram milhares e milhares de exames aí em dezenas de municípios. Lá em Patrocínio, onde nós inauguramos o primeiro centro do Hospital de Amor de Barretos, em Minas Gerais, parceria inédita com o Hospital de Barretos, parceria do nosso mandato com o Hospital de Amor. Ficou 10 meses parado, esperando para ser inaugurado, porque a gente não tinha energia elétrica. A dona Semig levou 10 meses para poder fazer todas as liberações, ligações, seja o que for. 10 meses. Enfim, quando fez, nós inauguramos no dia 21 de abril desse ano, está em pleno funcionamento. Na unidade de Unai, que nós também mantemos com 100% das nossas emendas, a carreta também, equipamentos, inauguramos o centro do Hospital de Amor em Unai, que fica a 700 quilômetros de Barretos, São Paulo, olha só. Tiramos as pessoas dessa estrada dolorosa de 700 quilômetros. Imagina só a dor e o sofrimento de um paciente que faz um procedimento doloroso, tem que pegar essa estrada, vai até São Paulo, depois volta para sua casa. É muito triste. Vamos partir para o terceiro centro de prevenção em Uberlândia, recursos já na conta, 52 milhões. Além do centro de prevenção, nós faremos também o centro de reabilitação física, auditiva, visual, de alta tecnologia, inclusive com robótica também. É uma coisa assim, extraordinária. Chama DREAM, né? Que é o centro de reabilitação do Hospital de Amor de Barretos. Será mais avançado que o Sara Kubitschek em Brasília, faremos em Uberlândia. Esperamos lá a presença do secretário de Saúde, que possa nos prestigiar, governador Romeu Zema também, que possa nos prestigiar. Em Unai, nós tivemos o seguinte problema com apagões também. Né? O mamógrafo é um aparelho delicado, que para funcionar adequadamente não pode ter pico de energia, oscilações da energia elétrica. Nós temos um problema gravíssimo na unidade, no nosso centro de prevenção de Unai, porque são apagões recorrentes, frequentes, vários apagões no mesmo dia. Teve um dia que foi 7 no mesmo dia, comprometendo gravemente o atendimento dos pacientes lá no Centro de Prevenção ao Câncer do Noroeste, em Unai. É um problema com a Semig. Aproveito o espaço para fazer essa provocação também. Precisa resolver urgentemente esse problema lá em Unai, que é muito grave e ele persiste até hoje. A Semig levou 10 meses para fazer a ligação de energia no Centro de Prevenção em Patrocínio, 10 meses, quase um ano. E está comprometendo gravemente o atendimento, o funcionamento do nosso centro lá em Unai, né, porque são apagões um atrás do outro. Muito sério, muito grave a situação, e eu reitero que a participação de Minas, o envolvimento nos espaços para fazer a cobrança contundente à União por mais recursos, para que a gente tenha mais financiamento em Minas, inclusive, é muito, muito importante, muito importante. Né? Então, eu quero, dito isso, já agradecendo o deputado Grego da Fundação,
eu passo aqui a palavra, já agradecendo muito mesmo a Luísa, a participação, representando aqui o secretário de Saúde, o Estado, né, que ela possa nos dar algumas respostas aqui com relação à questão do financiamento, né, para 2025, que é muito, muito, muito importante. Obrigado, Luísa. A palavra é sua. Bom dia. Cumprimento os deputados da mesa, agradeço pela oportunidade, né, de ter esse espaço para falar um pouco das ações desenvolvidas pelo Estado. Bom, com relação ao tema, né, o financiamento da oncologia, vou trazer aqui para vocês algumas ações que foram e estão sendo desenvolvidas pelo Estado de Minas Gerais. Bom, desde o ano de 2018, o Estado fez a regulamentação, a normatização do financiamento da oncologia, né? Então, nesse ano foi estabelecido então parâmetros para a programação do recurso disponível para a oncologia, de forma a equilibrar as contas, né, no território de Minas, que é tão divergente, tem realidades tão distintas. Então, nesse ano, foi feita a programação dos recursos da rede de oncologia baseados em parâmetros assistenciais. E, a partir desse ano, o Estado promoveu o encontro de contas, né, para também balancear as contas dos prestadores do Estado de Minas Gerais, né, distribuindo o dinheiro para os prestadores que tiveram maior execução. E isso foi sendo feito até o ano de 2023, quando houve uma programação prévia, né, e não mais um encontro de contas, para que os prestadores tivessem previsibilidade do recurso disponível, né, para usar para o custeio da rede de oncologia. E, nesse ano, nós tivemos, mais uma vez, essa divisão de recursos, e o Estado também fez um aporte de recurso estadual, que foi até já mencionado pelos deputados, né, a fim de eliminar o déficit financeiro entre o valor programado, né, para os prestadores e o valor efetivamente produzido. Então, com o aporte de recurso estadual, os prestadores tiveram a quitação, né, de toda a sua produção até julho de 2024. Então, essas são algumas das ações do Estado com relação ao financiamento. Além disso, nós publicamos recentemente uma política estadual para enfrentamento do câncer, e dentro dessa política foi publicado também um componente específico para o combate ao câncer de mama, que foi denominado Cuidar na Hora Certa. Então, o Cuidar na Hora Certa, ele prevê uma série de incentivos financeiros a fim de fomentar, desde o rastreamento do câncer de mama até o tratamento desse tipo de câncer. Então, o Estado, né, estabeleceu essa política que é continuada para melhorar os índices de rastreamento da mamografia para as mulheres entre 50 e 69 anos, para diminuir o tempo de diagnóstico do câncer de mama e também reduzir o tempo para início do tratamento do câncer de mama. E, além disso, também esse programa prevê a instituição de um profissional que vai atuar na integração de todos os níveis de atenção na linha de cuidado do câncer de mama, para fazer com que a jornada, né, da mulher nessa linha de cuidado ela seja fluida e célere. Além disso, também o Estado tem o financiamento de serviços de média complexidade, que são os Centros Estaduais de Atenção Especializada. Esses centros eles são custeados com recursos estaduais e eles oferecem a carteira da propedêutica do câncer de mama e colo de útero. E, além disso, também o Estado tem a política de ampliação da média complexidade, né, também custeada com recurso estadual, com o objetivo de ampliar a cobertura da média complexidade, né? Hoje, os CEAs eles cobrem aproximadamente 50% do território de Minas, e com a política de ampliação da média,
espera-se que todo o Estado tenha acesso à propedêutica de câncer de mama e colo de útero, né? Além disso, é importante destacar também a política recente do Ministério da Saúde, que é a política Mais Acesso a Especialistas, que o Estado de Minas aderiu. Essa política do Ministério da Saúde instituiu as ofertas de cuidado integrados, que são conjuntos de procedimentos que eles têm que ser realizados em um único momento, né, para otimizar o tempo do paciente, do usuário, na atenção especializada e também com o objetivo de diminuir o tempo para diagnóstico dos cânceres mais prevalentes. Então, essas ofertas de cuidado integrado, elas contemplam o câncer de mama, o câncer de útero, de colo de útero, perdão, o câncer de próstata, o câncer de cólon e reto e alguns outros também. Então, com isso, o Ministério da Saúde objetiva diminuir, né, o tempo entre a detecção dos primeiros sinais do câncer e a efetivação do diagnóstico. Além disso, a gente já temos as leis de 30 e 60 dias, né, que já foram mencionadas pelos deputados também, que tem como objetivo reduzir o tempo para diagnóstico e para início do tratamento. O Estado de Minas reconhece a oncologia como uma prioridade. Nós vemos um aumento crescente dos casos novos, né? Então, pensando nisso, em 2024, o planejamento estratégico da SES incluiu a oncologia como prioridade, com destaque para as linhas de cuidado do câncer de mama. E no ano de 2024, nós atuamos ativamente para o desenvolvimento dessa política estadual. E a perspectiva para o ano de 2025 é que sejam trabalhadas políticas estaduais voltadas para o câncer de colo de útero e próstata, né, que são os cânceres com maiores índices de mortalidade, né, no sexo feminino e masculino. Então, a nossa perspectiva é que no ano que vem a gente também tenha políticas voltadas para esses cânceres, com propostas de financiamento estadual também. Além disso, nós estamos atualmente elaborando um estudo para um tratamento especial para cirurgias oncológicas, né? Hoje elas não integram o rol do Opera Mais, mas nós estamos desenvolvendo um estudo para que essas cirurgias passem a integrar o rol do Opera Mais, ou então que elas tenham uma tratativa diferente, pensando na importância dessa modalidade de tratamento, né, para dentro da temática do câncer, né? O ideal é que os usuários do SUS eles tenham mais acesso à cirurgia, porque esse é o tratamento de primeira escolha, é o que é ofertado quando o câncer é detectado em suas fases mais iniciais. Então, tem sido uma prioridade para o Estado trabalhar na questão do rastreamento, na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer. E, além disso, também, sem deixar de pensar no tratamento do câncer. Com relação, né, à Política Nacional de Prevenção e Combate ao Câncer, o Estado de Minas tem participado ativamente das discussões promovidas pelo CONAS. Né, o Ministério da Saúde está desenvolvendo portarias para regulamentação dessa lei e o Estado de Minas tem contribuído, né, na elaboração dessa portaria, levando a visão do nosso Estado, né, que é tão particular. E, então, nós temos contribuído, sim, ativamente. Com relação ao plano de ação, né, da oncologia, o que nós temos, então, é continuar com o monitoramento das nossas políticas já em andamento. Nós tivemos também uma política estadual de repasse de recurso financeiro para a aquisição de mamógrafos. No momento, nós estamos os municípios ainda têm prazo para fazer essa aquisição, mas com o recurso repassado no Estado, todos os serviços que realizam mamografia e foram reprovados no programa de avaliação de qualidade dos exames, vão ter a substituição dos seus mamógrafos, pensando no acesso a exames de qualidade para a população mineira, e também os UNACONs, CACONs, que não possuíam mamógrafo próprio, também
tiveram recurso disponibilizado para a compra desses mamógrafos, assim, a fim de ampliar a oferta também. Então, a gente pretende continuar monitorando as políticas estaduais já implementadas e implementar novas políticas para os cânceres mais prevalentes, além da questão das cirurgias oncológicas também, que está sendo tratado como prioridade dentro do Estado. Uma outra frente de trabalho também que está sendo desenvolvida é a regulamentação da lei estadual que garante o acesso ao exame genético. Então, essas têm sido as principais frentes de atuação do Estado com relação ao câncer. Com relação aos serviços disponíveis para atendimento, né, hoje nós temos 40 serviços disponíveis no Estado, e aí estamos considerando serviços UNACONS e CACONS, serviços complexos, né, de radioterapia também. Hoje nós temos apenas uma macro-região do Estado desassistida, né? Desassistida não, perdão, sem serviço próprio de alta complexidade em oncologia, que é a macro-região do Jequitinhonha, mas essa macro-região ela é referenciada para Belo Horizonte. É claro que nós sabemos que isso não é o ideal, em razão das grandes distâncias que os pacientes têm que percorrer para ter o tratamento, mas eles têm assistência garantida aqui em Belo Horizonte. O município de Diamantina já manifestou interesse na habilitação. Nós somos totalmente favoráveis à habilitação de um serviço nesse município para reduzir esse vazio que nós temos. Nós estamos aguardando a definição deles a respeito de qual hospital vai pleitear a habilitação. Nós também publicamos nesse ano uma resolução que ela regulamenta a flexibilização trazida na portaria 688, que permite a habilitação de novos serviços fora do parâmetro ministerial. Então, com essa resolução, a gente abre a possibilidade de mais territórios pleitearem habilitação em oncologia. Essa resolução ela também fomenta a habilitação em radioterapia para as UNACONS que ainda não ofertam essa modalidade terapêutica. Nós tivemos algumas habilitações recentes em radioterapia. Então, esse número de serviços, né, com radioterapia é um pouco maior do que o mencionado pelo deputado Elismar Prado. Nós tivemos aí a habilitação, só para citar alguns exemplos, de Ponte Nova, Teófilo Otoni e Barbacena, que foram recentes. Então, a gente espera também que com essa resolução, mais serviços que hoje não têm a radioterapia passem a ter também, a fim de garantir a integralidade do cuidado em todas as UNACONS e CACONS. Agradecendo a Luzia, mas perguntando que se ela tem esses dados de quanto já foi executado, né, já que a gente está aí findando o ano, né, de 2024, quanto a gente já tem executado até o momento, quanto foi gasto em 2023 e o que está previsto no orçamento para 2025 para o enfrentamento ao câncer de modo geral, né, prevenção, rastreamento, exames, cirurgias, quimioterapia, radioterapia. Você tem esse número, Luzia, do que foi executado esse ano, ano passado e para o próximo? Não, eu não tenho esses dados, né, em mãos aqui. O que a gente tem disponível na PPI é cerca de 500 milhões. Né? Então, eu posso dizer que esses 500 milhões eles foram consumidos em sua integralidade, né? Porque nós tivemos extrapolamento. Então, nesse ano de 2024, nós tivemos a execução desses 500 milhões aproximadamente, mais os 40 milhões aproximadamente de recurso estadual que foram complementados. Né? Então, e além disso, a gente teve o repasse também para aquisição dos mamógrafos, que ficou em torno de 60 milhões. E nós também faremos o repasse com relação ao componente saúde, aqui tem, cuidar na hora certa, que é aproximadamente 24 milhões. Então, são esses os recursos disponíveis, mas a gente pode apresentar, sim, a conta detalhada, né,
dos valores que já foram executados e os valores disponíveis. Ok, quero agradecer a Luísa aqui pela participação nessa discussão do orçamento, do financiamento, que é muito, muito importante, né? E eu quero, inclusive, solicitar que você possa realmente repassar à nossa comissão esses números. E é importante a gente acompanhar se há, de fato, um incremento, um aumento a cada ano, né? Porque a doença, como eu já disse aqui, ela está caminhando para ser a que mais matará, a maior causa de óbito no Brasil e no estado de Minas. Em cerca de 100 municípios de Minas, já é a primeira causa-morte, e daqui até 2030, a previsão é alarmante mesmo. Vai ser a primeira causa-morte em todo o estado. E a gente precisa estar preparado para isso, com mais investimento, mais planejamento. Se não temos o ideal, nem de longe, né? Estamos muito distantes do cenário ideal de investimentos para o enfrentamento adequado da doença em Minas Gerais. Estamos muito, muito distantes. E se a doença avança de maneira avassaladora a cada ano, né, se o Estado não se preparar, a gente enfrentará um caos, né, muito triste. Eu relatei aqui o caso de cerca de 1.700 mulheres, né, que nós perdemos em Minas Gerais, quase 1.800, né, 1.793 óbitos de mulheres em Minas Gerais no ano de 2022 pelo câncer de mama. Mortes evitáveis, em grande número evitáveis, se elas tivessem acesso ao diagnóstico precoce, tratamento, né, e todo o acolhimento adequado. É uma coisa inadmissível, né, inadmissível. Então, nós que lidamos com essa questão no dia a dia, o tempo todo, temos milhares de casos nos nossos gabinetes, no meu, no gabinete do deputado Wellington Prado, acompanhamos diuturnamente, inclusive nos finais de semana. O que a gente tem acompanhado é muito sofrimento, muito sofrimento. As pessoas que não têm acesso. A imensa maioria dos municípios não tem acesso. As pessoas têm que recorrer a uma cidade polo, a um grande centro, onde ela vai ter o apoio. A imensa maioria dos municípios de Minas são pequenos municípios, que sofrem muito na área da saúde, em todos os setores, não só oncologia. Toda a demanda da saúde está estrangulada, a realidade é muito triste. Na oncologia, muito mais ainda. Né? Em cidades que não tem nenhum simples raio-x, imagine só. Né? Centenas de municípios de Minas Gerais, os prefeitos mantêm as casas de apoio lá em Barreto, São Paulo. Temos mais de 5.000 casas de apoio lá. Uma cidade dentro de outra cidade, só de casas de apoio aos pacientes oncológicos do Brasil inteiro. Em Minas Gerais tem lá os municípios, os prefeitos mantêm centenas de casas de apoio, porque os seus pacientes são obrigados a pegar a estrada para fazer tratamento em São Paulo. Isso é um fato. É um fato. Né? E a gente precisa mudar essa realidade. Atender o paciente de Minas Gerais em Minas Gerais. Tirar ele dessa estrada dolorosa. Por isso que a gente está investindo fortemente na prevenção. O meu mandato, o mandato do deputado Wellington Prado, é dedicado ao paciente oncológico, dedicado à prevenção. Já foram mais de 200 milhões investidos na oncologia em Minas Gerais. Nenhum governo do Estado fez isso. Eu fico até envergonhado, né, de o mandato de 2 deputados fazer um trabalho dessa dimensão, que, na verdade, deveria ter sido feito pelo Estado. Não estou falando desse governo, não, pelo Estado de Minas Gerais. Em 300 anos de Minas Gerais, inauguramos o primeiro centro de prevenção, um grande centro, eu digo, um grande serviço,
uma parceria inédita na história de Minas. Foi lá em Patrocínio, o Centro de Prevenção Júlia do Prado. Depois inauguramos em Unai. Vamos inaugurar Uberlândia. 100% com emendas parlamentares, sem nenhuma participação direta, ou do governo federal ou do governo do Estado. Com as emendas impositivas, individuais, que dependem exclusivamente da vontade do parlamentar de indicar para esse ou para aquele município, para essa ou para aquela política. Depende exclusivamente do parlamentar. Não depende do Estado ou da União. Fizemos esse trabalho. E percebemos que o que deve ser feito ainda pela frente é muito, muito maior, é gigantesco. Nós estamos com, até o momento, 3 carretas da prevenção, né? A carreta da família aqui na Santa Casa, a carreta lá de Patrocínio, a carreta de Unai, que vai de cidade em cidade fazendo prevenção. E os pedidos a gente não consegue atender. A demanda é muito, muito grande. Vamos partir para a 4ª carreta, quando estiver pronto o Centro de Prevenção em Uberlândia, estará uma carreta lá também, mais uma que fará esse trabalho, né? Que a carreta da prevenção é o Centro de Prevenção sobre rodas, né? E quando detecta o câncer, a pessoa já tem um encaminhamento direto para algum centro. Quando é inicial, já trata na própria unidade. Quando é um caso mais grave, aí tem que ser tratado em Barretos ou em outros hospitais. Como nós temos o hospital em Patrocínio também, Patos de Minas tem o serviço, Uberaba, Uberlândia, enfim. Mas o desafio é muito grande, ele é enorme, gigantesco. E precisamos de uma participação maior do Estado, uma participação contundente, grande, porque o problema é enorme, como eu disse, é emergencial, é urgente, né? Quem tem câncer tem pressa, a gente não pode esperar, não podemos esperar pela burocracia, né? E toda essa lentidão, por isso que a gente provoca mesmo, e não é uma provocação no sentido político, partidário, isso não me interessa. Eu quero a participação maior do Estado nesse sentido, por isso que a gente precisa de mais orçamento para 2025, para 2026, porque, infelizmente, estamos perdendo vidas, pessoas estão sendo sequeladas, crianças sendo sequeladas, né, muitas mortes, e o que é mais triste, eu repito, são mortes evitáveis, evitáveis em grande número, se tivesse acesso a tudo que diz respeito ao atendimento ao paciente oncológico. Acesso ao diagnóstico precoce, tratamento, enfim. Então, quero agradecer a Luísa, que representa aqui o secretário de Estado de Saúde, e pedir que ela leve esse apelo nosso ao secretário, né, que ele será muito, muito bem-vindo aqui nessa comissão, será muito bem recebido, muito bem tratado, respeitado, bem como nas atividades que a gente desenvolve no Estado todo, nas inaugurações, né? Fizemos grandes inaugurações, foi um momento assim, muito emocionante, lá em Patrocínio e Unai, né? Que foi uma vitória muito grande, e a gente sabe que o desafio pela frente é maior ainda, e a gente espera contar com a participação do Estado, de quem esteja representando no momento. No momento, quem representa o governo é Romeu Zema, o secretário é o Baquerete, né? Daqui a pouco, né, terão outros atores aí, né, nessa cena política, mas seja quem for, né, que possa participar e dar resposta, porque é muito grave. O que está em jogo é a vida dos nossos mineiros, mineiras, né, para uma questão tão importante, que é essa questão da oncologia. Como eu disse aqui, os casos são alarmantes, cada vez é mais comum, né, é mais comum os casos nas famílias, e vai crescer cada vez mais. Cada vez mais.
Isso já é uma previsão dos especialistas, né? É uma doença que, para muita gente, tem esse estigma tão grande, né? A primeira causa-morte hoje no Brasil ainda é as doenças do coração, né? E parece que, quando fala de coração, não tem aquele estigma, aquele tabu, e as pessoas não se cuidam, né? E acabam falecendo. E, no caso do câncer, como tem um estigma muito grande, gera todo aquele alarde, né? As pessoas se assustam. Mas a gente precisa falar desse assunto, nós precisamos tocar no assunto, precisamos provocar, as pessoas precisam entender sobre a doença. Ela vai ser cada vez mais incidente, porque a população brasileira está envelhecendo, né? No caso do homem, o câncer de próstata é quase que natural, né? Praticamente todo homem desenvolver o câncer de próstata. Muitas vezes os homens falecem antes da doença avançar, mas ela já é aguardada, na verdade, né? Então, precisa de pensar na prevenção, nos cuidados, as pessoas precisam ter mais consciência dos seus direitos nesse sentido. O Grego falou aqui da cirurgia robótica, é muito importante nessa discussão, né, nessa lei, na jornada, que cuida da jornada do paciente, na Política Nacional de Enfrentamento ao Câncer, que o deputado Wellington Prado teve um papel assim, extraordinário, crucial. Nós estamos discutindo a colocação da cirurgia robótica no SUS, que não tem. Precisamos de ter a cirurgia robótica, né, de próstata no SUS, gratuita, no Brasil todo. Nós não temos, não está no SUS. Então, há muito o que se fazer, né, e a gente apela aqui novamente para uma maior participação do Estado em todas essas questões, e principalmente no orçamento. Investimentos. O Estado de Minas é muito grande e nós temos, sim, muito sofrimento e falta de atendimento, né, em todo o Estado. E se isso não fosse verdade, não teria sentido a gente acompanhar milhares e milhares de pacientes cruzando a fronteira do Estado de Minas Gerais, buscando socorro, buscando ajuda, buscando os cuidados em outros estados. Se Minas estivesse cuidando dos seus pacientes, nós não teríamos os mineiros e mineiras buscando outros estados para poderem ter o atendimento, né? E eu vou finalizar citando agora mais um exemplo que me ocorreu aqui, de um tipo de câncer, que é o retinoblastoma, que é o câncer infantil, né, nos olhinhos das crianças. São Paulo era o único lugar que estava fazendo o tratamento avançado. Minas não tinha. Já teve uma época, ficou anos parado, né? Os mineiros não tinham nenhum lugar de atendimento em nenhuma parte do estado de Minas Gerais para o retinoblastoma, o câncer no olhinho, né, das crianças. E nós conseguimos agora retomar o tratamento avançado na Santa Casa de BH, que realmente faz jus ao nome, é uma santa casa mesmo, faz um trabalho excepcional, é referência no mundo, né, no tratamento do câncer infantil, né, pediátrico, e faz um grande atendimento, é uma das unidades que mais atende todo o estado de Minas Gerais, em cirurgias, né, e atendimentos gerais, é a Santa Casa de BH, e nós temos uma parceria com eles, recebemos com muita honra e orgulho o título da própria Santa Casa, tanto eu como o deputado Wellington Prado, de guardiões da oncologia da Santa Casa de BH, porque inauguramos lá com nossas emendas o Instituto de Oncologia Júlia do Prado, né, o nome da minha saudosa mãe, na Santa Casa de BH, e há pouco tempo inauguramos aí o funcionamento da Carreta da Família, 100% custeada com as nossas emendas também, emendas do deputado Wellington Prado, emendas de minha autoria, que já estão percorrendo aqui os municípios, fazendo os exames preventivos, né? E eu dei esse exemplo aqui do retinoblastoma, porque não tinha nenhum atendimento no estado de Minas Gerais, e graças às nossas emendas, nós retomamos o tratamento avançado do retinoblastoma, do câncer nos olhinhos, na Santa Casa de BH, que já está funcionando, um compromisso que nós fizemos de manter esse atendimento. Um único lugar em todo o estado, né? E a gente precisa ampliar para que mais pessoas tenham esse atendimento
e não sejam obrigadas a procurar aí o atendimento em São Paulo, né, em outros estados do país, pela falta de atendimento em Minas Gerais. Queremos que os nossos pacientes sejam tratados aqui para diminuir todo o sofrimento dessa doença tão cruel, devastadora que é o câncer, né? Então, enfim, dito isso, agradeço muito aqui a Luísa da Silva Miranda, né, coordenadora de alta complexidade ambulatorial, né, da Secretaria de Estado de Saúde, representando o secretário Baquerete. Sempre muito bem-vinda aqui. Agradeço o deputado Grego, né, os que passaram por aqui pela comissão. E encerro, né, essa reunião. Até a próxima. Muito obrigado, viu, Luísa? Obrigado a todos.